Olhando à primeira vista, a língua francesa ela parece mais uma etapa burocrática do processo migratório canadense, mas nas entrelinhas tem uma guerra histórica de mais ou menos 260 anos. For the future of the French language in Quebec and Montreal, hundreds gathered in front of Montreal City Hall demanding the government do more to protect The it. federal government announces more than $1 billion over the next 5 years to protect Canada's official languages. Money is intended for things like French language training for immigrants. De um lado, a língua francesa, que é uma língua histórica e sobreviveu vários movimentos migratórios no Canadá, e do outro, a língua inglesa, a língua da internet, a língua das relações internacionais, dos negócios, dos filmes, das séries, do cafezinho sendo pedido em inglês, do outro lado do mundo, mesmo em um país onde o inglês não é a língua nativa. E no meio dessa briga existe uma figura aleatória que entra aí, que é o imigrante. Oh my God. Você com 400 abas abertas às 2 horas da manhã, pesquisando como funciona os processos para conseguir migrar para o Canadá. E aí você descobre que a língua francesa pode mudar completamente a tua chance nesse processo. E aí surge a pergunta, por que esse idioma ele é tão importante? O Canadá está tentando enfiar esse idioma goela abaixo nos imigrantes? A resposta curta é não exatamente, mas existe uma resposta mais interessante. O Canadá descobriu que ele consegue proteger a língua francesa usando esse idioma como oportunidade, como caminho migratório. Ottawa is turning its attention to provinces like New Brunswick as it works to increase French-speaking immigration outside Quebec. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que o Canadá dá tanta importância para esse idioma, e não só do ponto de vista de processo migratório, mas do ponto de vista de geopolítica, de relações internacionais, identidade do país e também de perspectiva de futuro, perspectiva demográfica. Para a gente entender como isso aconteceu, a gente precisa voltar um pouco antes dessas oportunidades modernas de migração. Quando a gente fala de francês no Canadá, a gente não está falando de uma moda nova, mas a gente volta lá em 1600, onde os franceses já ocupavam uma grande parte da América do Norte. Eles estavam ali construindo cidade, fazendo comércio, criando comunidade, dando nome para rio, para cidade, para montanha, para as ruas. Só que aí no meio dos anos 1700 começou o grande problema. França e Inglaterra começaram a disputar a América do Norte. E quando os britânicos entram na história, você pode ter certeza que alguém vai sair perdendo alguma coisa. Em 1759, os britânicos eles venceram uma batalha muito importante em Quebec e um ano depois, Montreal também se rendeu. A França levou uma surra histórica e eles perderam o controle militar da região. E os britânicos anunciaram que iam acabar com tudo aquilo. O problema é que a França ela perdeu o controle político da região, mas a população continuava ali, o idioma continuava ali, a cultura, a religião, os costumes dos locais que estavam ali. Não é como se você estivesse jogando Age of Empires e você só deletasse as pessoas que estivessem morando ali e mudasse completamente a região. E esse é o começo da tensão canadense. Eles impuseram algumas leis, tentaram empurrar o inglês, até restringiram religião e prometeram que em 50 anos ninguém mais falaria francês ali. Mas os britânicos começaram a perceber que isso não estava funcionando. Uma porque a comunidade local estava desengajada, então isso teria efeitos de produtividade, de crescimento local. E outra porque eles perceberam que os colonos franceses locais também estavam se preparando para revoluções, o que depois acabaria gerando mais conflitos internos e jogaria contra os britânicos. Então, em 1774, eles resolveram abortar essa missão, dar marcha ré. E eles assinaram um documento para deixar de ir tão contra os locais que estavam praticando a sua cultura enraizada. Desde lá tiveram vários marcos, várias datas diferentes que implementam leis, depois revogam conforme a reação da população. Teve ocasiões que escolas francesas foram fechadas, outras que puniam crianças por falar o idioma de casa na escola. Também tiveram vários marcos a favor do francês, como por exemplo, quando o Canadá declarava o inglês e o francês como línguas oficiais, e vários outros documentos que faziam isso ser um conflito constante, como se fosse um cabo de guerra.
In the 1880s, Canada brought in 15,000 Chinese to build the CPR through the mountains of British Columbia. Canada's development has always been linked with immigration. Immigration from Europe was starting to swell, and Canada pushed hard for people to populate and work the land. O Canadá começou a crescer de verdade nas décadas seguintes, imigração em massa, e a grande maioria desses imigrantes chegavam de países que não falam francês. E cada nova pessoa que chegava no país diluía um pouco mais o peso do francês no país. E aí o governo olhou para esse fenômeno, para o gráfico caindo, para o relatório de 2036, que previa que o francês seria falado fora do Quebec somente por 3% da população, e tomou uma decisão. IRCC will continue to hold invitation rounds to select candidates with strong French skills. Vamos trazer imigrante que fala francês. 2017, o Express Entry começa a dar pontos extras para quem fala francês. Canada is offering express entry for prospective newcomers who speak French or have skills in key Até sectors. 2027, 1 em cada 10 novos residentes permanentes fora do Quebec precisa ser falante de francês. Francophone newcomers made up 9% of arrivals last year. That's a sharp increase from a decade ago. The federal government says its target is to hit 12% within the next 3 years, after nearly 30,000 French-speaking people were admitted last year. A língua francesa que o Canadá quer preservar é uma língua de vários outros países do mundo. O francês é falado por 320 milhões de pessoas em 88 países diferentes. É o idioma da Suíça, de Luxemburgo, da Bélgica, que abriga a sede da União Europeia e da OTAN. O idioma da França, que é a 7ª maior economia do mundo, é língua oficial da ONU, da União Africana, do Comitê Olímpico Internacional. E além disso, a África francófona está em uma tendência demográfica de crescimento que pode mudar muita coisa nos próximos 30 anos. Existem vários países de fala francesa que têm tendência de crescimento para o próximo ano, e o governo canadense quer acompanhar isso. They are being picked for the talents they have, but also for the fact that they are able to integrate into the economy and the province that they're coming to. On poursuit notre travail pour promouvoir la langue française, autant chez nous qu'à travers le monde. Isso é um experimento em tempo real. Eles esperavam que o idioma sumisse em 50 anos, e o resultado a gente vai ver em 2036, 2050, sabe-se lá quando. Minha leitura é que vai continuar por muito tempo. Talvez eles mudem a nomenclatura do visto ou mudem o botão de lugar, mas o objetivo maior continua o mesmo. Se isso já era uma tendência, existem ainda mais chances de se tornar um caminho ainda mais interessante. E talvez você esteja pensando que eu te contei toda essa história porque tem alguma relação com a nossa escola de francês. Mas não, eu só quis te dar algumas curiosidades para você soltar na roda de amigos no intervalo do almoço. E se você gostou, a gente se vê na próxima. Tchau. Ou melhor, salut!